O desaparecimento do universo, capítulo 17. O desaparecimento do universo. As imagens que fazes não podem prevalecer contra o próprio Deus que quer que sejas. 11 de setembro de 2001. Quando Artem e Puxá apareceram pela primeira vez para mim, 9 anos antes, eu estava em guerra. Agora eu estava em paz a maior parte do tempo, e os Estados Unidos estavam em guerra. Naquele dia, o World Trade Center, o Pentágono e 4 aviões comerciais e passageiros se tornaram alvos dos terroristas, destruindo todos os alvos, exceto o Pentágono, que ficou bastante danificado. Milhares de civis desarmados foram assassinados, e o povo americano, exceto por uma minoria bem pequena, não estava em um estado mental propício a nenhum tipo de perdão. Esse era um novo tipo de guerra para um mundo muito mais complexo. O roteiro do ego não pedia mais guerras com um inimigo, claramente definido e visível. Seria muito mais amedrontador ter inimigos contínuos, que raramente poderiam ser vistos ou prognosticados, que não seguiam nenhum tipo de regras de guerra e que acreditavam fanaticamente que o desejo de Deus era que eles matassem os americanos. Como uma guerra como essa poderia mesmo terminar um dia? Naquela manhã de terça-feira, junto com milhões de outras pessoas, fiquei olhando fixamente em um silêncio entorpecido, enquanto as imagens ao vivo na tela da minha televisão mostravam a segunda torre do World Trade Center desmoronando. As cenas combinadas do ataque produziram algumas das mais apavorantes imagens que já foram vistas. Imagens que, embora o público não percebesse, simbolizavam a separação de Deus e perda do céu e a queda do homem. No nível da forma, era o sistema insano de pensamento do ego levado a um extremo ilógico. Os perpetradores no roteiro desta vida certamente estariam entre as vítimas em outro. Enquanto assistia a catástrofe terrível e seus resultados, quase chorei ao visualizar o pesadelo aterrorizante que, sem dúvida nenhuma, estavam sendo vivenciados por aqueles que estavam dentro e ao redor dos edifícios. Então, em um milagre nascido do hábito, pedi a ajuda de Jota. Quase instantaneamente vieram 2 pensamentos à minha mente. Pensamentos que eu tinha lido bem no início do curso muitas vezes, mas cuja aplicação nunca me pareceu mais apropriada do que naquele momento terrível. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Ao me unir com Jota, quase me senti embaraçado por um minuto por me sentir melhor diante do que parecia estar acontecendo. Aquilo poderia ser mesmo tão simples? Eu de fato poderia negar a habilidade de qualquer coisa que não viesse de Deus me afetar? Não existia mesmo hierarquia de ilusões, incluindo qualquer forma de morte? Eu sinceramente poderia ficar vigilante apenas por Deus e por seu reino? Todas as imagens do mundo eram apenas tentações destinadas a me persuadir de que eu era um corpo para que julgasse os outros e mantivesse minha culpa inconsciente, meu ciclo de reencarnações de vidas de sonho e o ego intactos? O perdão do Espírito Santo realmente era o caminho para escapar disso, levando a paz de Deus, meu retorno ao céu e o desaparecimento do universo? Finalmente soube com certeza que a resposta para todas aquelas perguntas era sim. Embora ainda fosse me sentir mal de vez em quando, nos dias seguintes, também sabia que quaisquer sentimentos que tivesse não seriam nada em comparação aos que eu teria se não tivesse Jota e seu curso. Aquilo não significava que ações não seriam apropriadas em crises como aquela. Entretanto, até onde conseguia ver, o ego tinha estabelecido uma situação onde não havia vencedores. Se os Estados Unidos não tomassem uma ação militar, eles não deteriam os psicopatas e provavelmente iriam encorajá-los, como aconteceu com Hitler. Se a América tomasse uma ação militar, o que pareceria inevitável, isso provavelmente resultaria em outros ataques terroristas, incluindo assassinatos, até mesmo se a ação militar americana fosse bem sucedida. Quem podia saber quando esses ataques viriam? Houve um espaço de 8 anos entre os 2 ataques separados ao World Trade Center. Quantos anos mais os terroristas estariam dispostos a esperar para atacar dentro dos Estados Unidos outra vez? A América poderia retalhar e ser atacada ou não retalhar e ainda ser atacada. Isso talvez acontecesse a qualquer momento no futuro distante ou não tão distante. Esse era um dilema para o qual eu não via uma resposta fácil. Como acontecia com muita frequência com o roteiro do ego, o esquema apontava para: você será condenado se fizer e se não o fizer.
De qualquer forma, meu trabalho era perdoar, decidir deixar para os políticos as decisões em relação ao que o país deveria fazer. Esse era o trabalho deles, porque foi isso que eles quiseram. Não que eles não pudessem praticar o perdão verdadeiro em qualquer situação se aprendessem como fazê-lo. Eu daria dinheiro, sangue e meu perdão. Era possível fazer essas coisas sem sentimento de vingança em meu coração, sem raiva, julgamento ou culpa. Não importando o que parecesse acontecer, sempre iria me lembrar de que os ataques à América apenas provavam que este mundo não é o mundo de Deus, e que ninguém em sua mente certa viria para cá, exceto para ensinar outros como partirem. Mas eu poderia ter um sonho feliz de perdão até aqui, o sonho que leva ao mundo real. Também estava muito grato à Artem Puxá, que tinha me prometido mais uma visita no final do ano. Queria conversar sobre essa situação inexplorada com eles. Entretanto, eu já não sabia o que eles iriam dizer. Quando quase podia ouvir Puxá agora. Milagres são todos a mesma coisa, Gary. Quer você acredite nisso, quer não. E se os estudantes do curso não perdoarem, quem o fará? No final de outubro, compareci à 10ª conferência anual sobre um curso em milagres em Bethel, Maine. Enquanto estive lá, conheci vários estudantes e professores maravilhosos do curso, incluindo John Monday, um dos primeiros professores do curso que foi apresentado a ele em 1975 por Ellen Schuckman, Bill Tedford e Ken Wapnick, no apartamento de Ken em Nova York. Adorei a conferência de Bethel e percebi pela primeira vez que uma parte da minha timidez, que eu temia há tanto tempo, tinha desaparecido. Isso me fez pensar que talvez, se o Espírito Santo me guiasse a fazer isso no futuro, eu fosse começar a viajar mais para encontrar outras pessoas que estudavam o curso. Em 21 de dezembro, Artem e Puxá apareceram para mim para o último dos nossos encontros programados. Vamos continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.